Oi, gente! O tema de hoje é Yoga, o despertar do potencial interior. Eu vou conversar com a professora de Yoga e astróloga Silvana Brajo. Meu nome é Edelson Finose, bem-vindos ao canal Luminares. Começando a falar um pouquinho sobre o yoga. Eu acho que assim, hoje eu estou aqui para falar de uma forma mais simples possível do que se trata o yoga, né? O yoga tem muitas definições, muitas, né? Pode ser uma terapia, pode ser uma ciência milenar, pode ser uma filosofia de vida, pode ser simplesmente uma atividade física que a pessoa resolveu praticar. Aliás, eu comecei assim e foi muito engraçado, porque eu estava em 2003, meu pai faleceu. E eu precisava de alguma prática que me desse prazer físico, né? E aí, uma das atividades da academia, que eu comecei a praticar, foi numa academia, e era yoga. E eu falei, nossa, eu sempre ouvi falar, mas eu tinha meio preconceito. Eu falei, não, isso não é para mim. Tava assim, falei, isso aí é para gente alongada, é para gente magrinha. Eu não tô em nenhuma dessas classificações, né? Aí eu falei, não, eu vou experimentar. E foi uma vez, eu fui a segunda, fui a terceira, eu falei assim, opa, aqui tem alguma coisa. Isso aqui não é atividade de academia. Veio parar aqui porque virou atividade de academia. Mas não é essa a pegada. Tá lá porque tem muita gente sua e que fica faz uma atividade física, que é lógico, é físico, né? Mas é mais que isso. Aí não parei mais. Aí eu comecei a procurar, eu fui ficar em outros lugares, aí eu fui fazer outras coisas. Aí eu falei, gente, Não, e aí o bichinho... engraçado que você comentou, né? Assim, bom, primeiro, lembrando, só um lembrete para o pessoal que a gente combinou antes, Silvana, que é assim, gente, vocês podem mandar as perguntas, que eu vou me preocupar em anotar e repassar as perguntas para a Silvana, até para não atrapalhar se ela estiver no meio de um pensamento ou de uma explicação. Então, se não der para falar na hora, mas pode continuar mandando que eu passo as perguntas. Sim, claro. Ou no final, enfim. Oi, Gi, ó, falando da Gi. Oi, Gi, tudo bom? Não, e o que eu ia comentar é que você falou do teu início, eu queria também dividir, né? Porque eu tive experiência com yoga e são 3 experiências diferentes em momentos diferentes da minha vida. A primeira vez foi no Japão, com uma aluna de inglês minha, que era professora de yoga, e foi muito engraçado, porque foi, assim, uma experiência muito legal, muito tranquila, porque ela era extremamente calma, mas sem muita comunicação, porque ela não falava muito pouco inglês, o meu japonês era o suficiente para o dia a dia, mas não para aprofundar, né? Não era para discutir coisas né, muito complexas. Então, era basicamente aquela coisa das posições, da respiração e nada mais do que isso. Daí passou, voltei para o Brasil. No segunda experiência que eu tive, foi totalmente diferente, porque daí teve a questão do entendimento da yoga também. Porque a minha professora aqui, a segunda que eu tive, ela sempre no início da aula, ela trazia algum pensamento, alguma ideia, a gente dividia experiências e era muito rico isso. Antes de iniciar a aula, né? Sim, e a terceira experiência foi que essa minha super amiga que está aí participando, a Andrea, que é também professora de yoga, e no meio da pandemia, que eu estava ficando louco, e ela começou a fazer online, quer dizer, na realidade ela já fazia, mas eu comecei e já tinha me convidado, e no meio da pandemia eu retomei a yoga, que tinha parado já fazia alguns anos. Então foram 3 experiências super diferentes, mas todas muito legais. Pois é. Então, eu gosto de falar, eu tenho uma analogia, eu sou uma pessoa muito, acho que é sinestésica, né? Eu acho que é isso, quando tu trabalha com imagens, né? Sim. Eu sou uma pessoa muito visual, é isso que eu queria dizer. Visual. Então, eu faço uma analogia que o yoga é um grande salão de baile, mas um gigante salão de baile com trocentas mil portas, muitas portas.
Você pode entrar nesse salão por diversas portas, só que o Sim. centro do salão é sempre o mesmo. É o autoconhecimento. Sim. Então, é assim, tem gente que entra porque quer se condicionar fisicamente, né? Sim. Quer fazer um exercício, quer ficar malhado, beleza? Sim. Ele vai conseguir também, se ele tiver uma prática, lógico, né? Sim. Se a pessoa entra porque ela busca uma resposta espiritual, né? Porque é um momento de auto, né? De olhar para dentro, De ela vai encontrar. se centrar, né? Exato. Se ela tiver devoção, né? Se ela se dedicar a isso. Tem gente que entra porque por fins filosóficos, Sim. tem gente que entra pela saúde, tem gente que entra pela falta de saúde, precisa de alguma coisa para recuperar a saúde. Seja qual for a porta que você entra nesse salão de baile muito grande, chamado Prática do Yoga, você vai se encontrar lá dentro desse salão. E tem gente que entra por um motivo e permanece por outros motivos. Exatamente. Isso é a coisa mais linda que tem, porque quando eu falo que a gente entra por um motivo, na verdade, eu acho que às vezes a gente nem conhece, nem sabe por que está lá. Procura porque o médico mandou eu praticar alguma coisa, eu vou fazer yoga porque é o único horário da academia que eu posso ir, eu vou lá e entrou no horário do yoga. Aí a pessoa entra e descobre que é uma prática que ela sempre precisou, né? Porque do ponto de vista físico, quando a gente fala que o yoga liberta, é porque um corpo rígido, um corpo sem flexibilidade, e eu não estou aqui julgando quem tem e quem não tem flexibilidade, mas um corpo rígido que não se movimenta, que não tem o alongamento, é um corpo que vive na prisão. Concorda? Cedo ou tarde, a pessoa vai ficar mais e mais presa num corpo rígido, num corpo que não tem espaço para se alongar, num corpo que não tem liberdade para se movimentar, no corpo que tem dor, que tem desconforto. Você vai se encolhendo. Tanto é que a postura, naturalmente, das pessoas com mais idade é uma postura encolhida. A pessoa vai encolhendo. Ela não tem mais aquela abertura de coração para o mundo, né? Então, eu digo que praticar yoga simplesmente é sair da prisão, né? Quando a gente fala de aprender alguma coisa, é você negar, e prender é o que te prende. Então, você nega o que te prende, você sai dessa prisão, você sai dessa gaiola. Então, você aprende, você deixa de estar... Né? Então, aprender yoga não é porque você vai aprender os asanas. Tudo bem, claro, depois de um tempão você vai acabar aprendendo. Mas você aprende a lidar consigo mesmo, com as suas inseguranças, com as suas travas físicas, emocionais. Então, assim, é um movimento libertário. Para mim, yoga é um movimento libertário. E eu gosto muito de falar também que a prática do yoga, ela não precisa ser aquela coisa performática do nosso Instagram, do Facebook, né? Claro que tem muita gente, e é lindo você ver uma pessoa que tem um alongamento e uma performance bonita, plasticamente falando, é maravilhoso. Só que isso também aprisiona algumas pessoas, porque parece que o yoga é só para quem é flexível, para quem né, para quem faz aquelas posturas mirabolantes, instagramáveis. E isso não é verdade. Não é verdade. As minhas 3 experiências, uma coisa que eu continuei foi exatamente isso que a gente estava conversando. As minhas 3 professoras sempre falavam: respeite o seu limite. A posição é essa. Você não consegue ir até o dedinho do pé? Vai até a perna. Não consegue ir até a perna? Vai até o joelho. É até onde você consegue ir. Exatamente. Isso eu achava sempre legal, porque isso daí motivava, né, você a tentar. Claro. Né? De uma coisa, cada corpo, eu sempre falo isso com meus alunos adoram. Cada corpo é uma história, e cada história tem um corpo. Então, o que eu sou hoje é a minha história. Eu nunca posso me comparar nem com a minha irmã, que veio de mesmo pai e mesma mãe, nem com ninguém desta vida. Não posso, porque eu sou uma história única. O nosso mapa é uma história única, né? Eu não posso comparar meu mapa com o seu, nem sendo irmão, não dá para comparar, né? Então, é muito cruel a gente se comparar a alguma pessoa, e não estou falando só do yoga, estou falando de uma maneira geral. É muito cruel a gente se comparar com alguém, porque não dá para comparar cebola com uva. Não dá. Não dá. Né? É cruel com a cebola, é cruel com a uva, e uma nunca vai ser
igual a outra. Não vai ser. Exatamente. Exatamente. Cada uma tem a sua particularidade. Então, falando nisso, né, quando eu estava falando que as posturas do yoga não são não é isso, né? A gente acha bonito tudo, é muito legal para postar foto de posturas maravilhosas. O meu Instagram, inclusive, tem algumas posturas que eu gosto muito, mas é sobre a continuidade, é a constância, sabe? Não é sobre o desempenho, a performance. Tudo bem, se você pratica, você acaba virando uma pessoa que tem mais facilidade, uma postura ou outra. Tem posturas que eu não faço e eu sei que não é para mim. E tá tudo bem também. Eu não vou ficar me flagelando porque eu vou... aquela postura que eu consigo fazer. Ao mesmo tempo que tem posturas que eu faço e que tem outro professor que não faz. E tá tudo bem. Porque a postura, o asana, né, que a gente chama de asana, o asana é quando você consegue estabilizar o corpo, você relaxa dentro do esforço. Tá. Parece meio estranho falar isso, né? Mas como assim? Eu estou numa postura que está me exigindo força, concentração, está me exigindo atenção plena, o famoso mindfulness, né? Que não é, nada mais é do que estar no momento presente, aonde você está, com quem você está, com você na respiração. Então, quando você consegue se relaxar dentro da postura, é a prática. Aí você está no yoga. Dentro do tapetinho e fora dele, porque a gente pratica yoga. Não precisa ter o tapetinho, né? Quando você sai do tapete e vai para a tua vida, aí que começa o yoga. Porque aí você vai perceber o quanto que isso que você praticou vai ser bom porque no dia a dia. Porque a prática do yoga é 1 hora e meia. E o resto do dia, você é o quê? Né? Então, assim, o que a gente desempenha em cima do tapete é o que a gente vai desempenhar no resto do dia. Como você faz a tua prática, é como você faz todas as outras coisas no resto do teu dia, com as outras pessoas. Entendeu? Inclusive, um dos pontos que a gente tinha conversado era que a tua intenção na fala de hoje era também mostrar para as pessoas uma maneira fácil e simples e que elas podem fazer, assim, a ideia é incluir isso na rotina delas. Sim. Né? Que você não precisa, por falta de tempo ou, enfim, disposição, grana, enfim, qualquer que seja o motivo, não pode ir fazer uma aula de yoga, que seria o ideal, mas você pode incluir algumas práticas na tua rotina que vão te ajudar no teu dia a dia, não é isso? Certamente, certamente. Eu costumo dizer que a prática do yoga, ela pode ser feita até na cama. Aliás, tem vários perfis no Instagram. Tem uma amiga minha que ela tem um programa, vamos dizer assim. Toda segunda-feira de manhã tem yoga de pijama. Ela não está de pijama, obviamente, mas é 7 horas da manhã de uma segunda-feira e você pode estar na tua cama. E você começa a fazer o quê? Alongar o corpo, perceber, respirar, que é coisa que a gente não faz direito. A gente não respira, né? Tem aquela respiraçãozinha curtinha, só minimamente para manter o corpo funcionando. Né? Mas a gente não dá atenção para a respiração. Gente, a respiração é praticamente sincronizar, né, o corpo com a mente e trazer toda essa energia, que é o prana, que a gente chama de prana, né? Que está disponível no universo, que está disponível nos alimentos, que está disponível no ar, está disponível... em tudo que te rodeia é prana, né? Principalmente no ar. Mas respirar de forma concentrada, de forma consciente, trazer essa vida, né? Essa energia que anima a vida, é o prana, né? Então, tem muita gente que faz yoga de manhã, tem gente que... E outra coisa, a prática do yoga, ela foi muito... difundida como só a prática física, mas tem várias outras maneiras de praticar yoga, né? É um yoga de meditação, é também yoga, né? Tudo faz parte do mesmo contexto, né? Prática da meditação, a respiração, a disciplina com várias coisas, né? Você disciplina o corpo, disciplina a mente. Tudo isso é um conjunto de ferramentas, vamos dizer assim, que compõe a prática do yoga. Então, você pode fazer... Você não está com tempo de fazer 1 hora, 1 hora e meia de prática? Vai lá para o teu tapetinho, faz uma saudação ao sol, 2 saudações. Eu sempre falo para os meus alunos... Isso foi a primeira coisa que eu aprendi, a saudação ao sol. Você está sem tempo?
3, 4 saudações ao sol. Às vezes eu falei, nossa, às vezes eu tô cansada, às vezes eu não dá tempo de fazer a prática, eu já dei muita aula, já tô cansada. Eu falei, peraí, prioridade, né? Vou fazer uma saudação, só para não dizer que eu não fiz nada. É uma coisa assim, eu não sei te explicar o que que é mágico. Eu vou lá, começo a fazer, aí eu falei, peraí, não, vou continuar mais um pouquinho. Eu vejo, tô meia hora fazendo, entendeu? Porque é uma coisa que eu me Entendi. sinto bem, eu gosto de me entregar Sim, para isso. sim. Eu nunca me arrependo de ter praticado yoga. Eu me arrependo de não ter praticado. De não ter feito. Ter praticado, eu nunca me arrependo, porque eu sempre saio melhor. Seja respirando, seja relaxando, depois da prática tem o Perfeito. relaxamento. Uhum. Então, sempre tem um ganho, sempre tem um ganho. Sempre tem um encontro muito gostoso comigo mesmo, né? Que legal. Que Outra gostoso. coisa que eu acho muito legal também é que quando a gente fala de praticar yoga, a gente diz que equivale a fazer um pequeno retiro. Sabe quando a gente pega final de semana, feriado, e vai Sim, fazer um sim, retiro, né? A gente vai fazer né? A gente vai sair daquela bagunça toda para ir para um lugar para me retirar. Isso sim. não é possível fazer, a não ser que você more num ashram, que você consiga estar retirado o tempo todo. Mas uma maneira de você trazer esse bem-estar bem pequenininho, é um bonsai, vai um retiro bonsai, Tá. é você fazer a prática do yoga, disciplinado, né? Aquela coisa assim, que você está concentrado lá, você não está olhando o telefone, não está falando com a É. vizinha, é uma prática que você Aliás, está com primeira você. coisa, joga o telefone longe do seu corpo. Desliga, né? Desliga o telefone e liga com você. Sim. Então, praticar yoga é se dar a chance de ter um Uhum. pequeno retiro, sabe? É quando você se recarrega. É você se retira do resto que te deixa louco, que te tira do Tá. sério, e se Sim. encontra com você. Que, na verdade, a prática do yoga é um reencontro com a gente mesmo. Pode parecer Uau. meio filosófico isso, mas é verdade. Não, não, eu entendo. Eu que já fiz, eu sei exatamente do que você está falando e tem tudo a ver, tem tudo a ver. Mas dá um exemplo aí, por exemplo, alguma coisa que você mencionou aí de manhã, né? Uma coisa Uhum. que a gente possa fazer na cama. Acordou, o que a gente pode fazer? Principalmente, se espreguiça, Tá, boceja, mas boceja com vontade. Abre tá, bem o maxilar, começa a tá. soltar essa articulação aqui, a ATM, que é a temporomandibular. Espreguiça. Sabe gato e cachorro quando acorda? Eles fazem Sim! Eu tenho dois gatos. maravilhosamente. E ninguém explicou para eles. Eles É, fazem isso porque eles têm que. Quando você quando você se espicha, né? Quando você se sim, alonga, a gente está criando todo um movimento nas fáscias. As fáscias são aquela camada que recobre todo por sim. cima do músculo e embaixo da pele, né? São várias Tá, camadas. Tem a tá. fáscia. E a fáscia é um órgão, vamos dar para dizer que é um órgão. Ela Sim, junta todo o nosso corpo, desde a sola dos pés até o alto da cabeça. Ela tá. permeia todo o nosso corpo. Então, ao espreguiçar, você está dando o comando para as fáscias, para elas abrirem os espaços. Opa, peraí. Chegou a Tá. hora de eu me movimentar. Então, quando você faz esse movimento de espreguiçar, que a gente sempre faz, nem sabe por quê, Ou nem você já faz está às vezes. ou nem faz, né? Ou É, você já está convidando o teu corpo para despertar. Ó, chegou a hora de sim, você parar o descanso e começar sim, a se movimentar, né? sim, Então, mais uma coisa, bocejar, a gente ativa todo o sistema nervoso, a gente abre, né? Essa articulação que eu já falei agora há pouco, você sim, dá uma regulada em todo o sistema nervoso. Outra coisa que é possível fazer, respiração, logo cedo. Você já está na cama, se você não quiser ficar na sim, cama, senta num lugar gostoso. Você não consegue sentar no chão porque o seu quadril é um pouco fechado? Não tem problema. Senta e respira, né? Respira de maneira consciente. Não é só respirar e falar, que hora que eu vou levantar daqui, que vou tomar café, que não sei o que lá, eu tenho que pagar a Ah, conta então, hoje, não sei o que e lá. isso é importante, né? Que é você fazer a respiração pensando na respiração e não já pensando no que você vai fazer naquele dia. Não é Pois é. isso? Quando Isso a é gente presta fundamental. atenção. Pois é. Quando a gente presta atenção na respiração, traz o foco para a respiração, é uma maneira de meditar. Você pode meditar de várias maneiras. Ouvindo a sua própria respiração, você Tá, pode meditar sobre um aroma qualquer. Tem gente que coloca um incenso e fica prestando atenção no incenso. Tem gente que tá. medita olhando para uma vela, olhando para uma chama de uma vela.
Sim, Isso também tem sim. uma outra conotação de A limpeza. Andréia, essa minha professora, amiga professora, ela fazia esse exercício com a gente. Ela pedia para a gente acender uma vela e ela fazia o exercício para a gente Exato, concentrando na na chama chama da da vela. vela. Exato. Muito Esse gostoso. aí, essa da chama da vela, ela pode ser chamada de um exercício de meditação, mas também um exercício de purificação, de cria, né? Quando a gente deixa o olhar na vela, e normalmente, provavelmente ela deve ter falado para você, tenta não piscar. Uhum, uhum. Olhando para a chama da vela e não pisca. Por Sim, quê? sim. Porque a gente está favorecendo os olhos lacrimejarem. E aí você vai limpando o globo ocular. Essa é uma das técnicas, tá? É uma das Ah, técnicas tá. de limpeza e purificação do corpo. Por que que a gente Legal. faz isso? A gente purifica o corpo de várias maneiras. Tem a limpeza dos olhos, tem a limpeza abdominal, que a gente faz aquela ondulação abdominal, que eu adoro fazer Ó, ela isso, né? Que falou, chama falou aí, Down. trataca, trataca, Trátaca, isso? É. trataca. Trátaca. Tem o Nauli também, que é aquela ondulação abdominal. Tudo isso para a gente eliminar o que faz as toxinas do corpo, né? E Ok. porque o nosso corpo, vamos dizer assim, ele é perfeito, mas às vezes ele atrapalha o nosso Uhum, processo de evolução. Porque tem dor, porque tem desconforto, porque tem prisão de ventre, porque tem dor de ouvido, porque tem um monte de coisa. E, não, e tá uhum. tudo certo, a gente é humano, a gente tem esse tipo de Sim, coisa. Mas por isso que a prática do yoga também ela é composta de crias, que são purificações do corpo, da mente, né? A gente vai atenuar a causa do sofrimento, vamos dizer assim. perfeito, Né? perfeito. Então, assim, tem muitas coisas para fazer. Você pode sentar e meditar, você pode sentar e respirar, você pode simplesmente permanecer de pé e observar as sensações do corpo. Perfeito. Permanece de pé, olha para um ponto e fica. Permanece e observa. Começa a dar comichão na perna. Está me dando coceira na cabeça. Eu não tô aquela, Uhum, sabe? Várias maneiras de você se perceber. Claro que a prática do yoga, né, o yoga físico mesmo, fazer uma sessão, sim. uma Surya Namaskar, são boas porque elas estão ativando todo o teu corpo, ela está aquecendo o corpo, tanto é que chama Surya Namaskar, que é a saudação ao sol, o Tá, sol que a gente saúda todo dia de manhã, mas sim. principalmente o sol, o nosso sol interno, a nossa consciência, o que brilha, o que faz o nosso ser brilhar, né? Que é a nossa consciência. Que Legal. a gente é muito mais do que esse corpinho, a gente é muito mais do que Uhum, esses pensamentos e essa mente que atrapalha a nossa vida. A gente é muito mais do que isso. Só que a gente se fixa no que a gente olha, no que uhum, a gente vê. uhum. No que a Se eu gente estou vê. pensando, eu estou identificando pensamentos, então eu não sou esses pensamentos, eu estou identificando, eu não sou eles. Se eu estou olhando para o meu corpo no espelho, eu também não sou só esse corpo, eu sou também o corpo, não sou só o corpo. Então, Uhum, assim, parece um pouco filosófico demais, mas é tudo isso para a gente perceber o quão grande e quão gigante é esse conceito, e quanto que a gente pode aprender com o yoga para se perfeito. libertar dessas dores, para se libertar desses pensamentos que a gente fica sempre no passado, no futuro, no passado, no futuro. A nossa mente, a minha professora fala que a mente da gente é um macaquinho com Uhum. chocalho no pulso, chocalho nos tornozelos, com fogo no cabelo, pulando de galho em galho. Você imagina? Olha só, conseguiu identificar, A minha é assim mesmo. não é? A mente está sempre no passado, está sempre no futuro, nunca ela está junto com o corpo. A gente nunca consegue acoplar o corpo. Mas você sabe, Silvana, que isso é uma coisa minha. Ah, Uma das coisas que eu estou tentando trabalhar em termos de é, para mudar, né? Que eu acho que é muito difícil, principalmente no caso aqui, um virginiano, né? Que é tentar viver o presente. Porque um dos problemas é a ansiedade que faz com que você fique vivendo o futuro antes de ele exato. acontecer, né? Sim, Então, sim, uma das coisas que eu estou tentando trabalhar em mim, né, é tentar viver o presente. exato. E desde que eu comecei esse exercício, essa tentativa de transformação, eu percebi quantas vezes eu nem lembro de certas situações muito legais, porque provavelmente eu já estava pensando no que eu ia fazer depois. Sim,
E não estava Exato. vivendo curtindo aquele momento. Pois é. Você já se deparou com alguém, provavelmente a gente também já deve ter feito isso. Você vai num lugar, você vai num espetáculo, numa ópera, qualquer coisa que você gosta muito, e você sai, vai embora, tudo aí você chega em casa, você começa a ver as fotos. Uhum. E aí, ou ver foto, ou você vê a reportagem sobre aquele show que você foi, qualquer coisa, fala assim, ai, gente, foi tão legal. Aí você se pega curtindo mais a lembrança do que você curtiu no momento que estava acontecendo. É exatamente isso que você está falando. Você já se pegou assim? Exatamente. Sim, sim, sim. É E incrível isso. pior, eu vou te dizer pior. E tem viagens que eu pego as fotos e eu vejo a foto, mas eu não lembro os detalhes daquela viagem mais. E isso é muito frustrante. É como se você não tivesse lá, né? Tivesse que alguém registrar para Exatamente. você ver que você foi mesmo, né? Isso é muito chato, isso é muito É muito... frustrante, né? Mas é o que Mas, acontece, Ed. É o que uhum, acontece. Porque a gente nunca está lá, a gente está pensando no que vai ser. Ah, essa foto vai ficar boa para postar, outra não vai. aham, aham. E aí você não está no momento. E aí. Ou você está fazendo Né? uma, tipo, viagem, você está no restaurante, em vez de você curtir aquela comida, a companhia, o bate-papo, você já está pensando no show que você vai assistir ou no lugar que você vai visitar amanhã. E daí você Pois não é, curte aquele momento, né? pois é, pois é. Então, mas enfim, é assim, É é o assim, que a vida é acontece. assim. A gente é ansioso, não tem jeito, né? Todo mundo de um grau ou outro tem É, ansiedade é presente verdade. na vida. Isso, assim, se agrava com uma pandemia, se agrava Sim. com essa vida louca que a gente vive, né? De ter que pagar conta e correr atrás das coisas. Então, a gente está sempre pensando no que vai acontecer depois, o que vai acontecer depois. E raras as vezes Uhum, que a gente para e fala assim, tá, a vida é agora. A vida é uma uhum, sequência de agoras, mas isso é sim. difícil de colocar na cabeça, né? Porque se eu não vivo agora, é que nem aquele iogurte que você abre a tampa, você tem que consumir na hora. Não dá para você deixar para mais tarde que ele vai estragar, entendeu? Então, assim, a respiração ensina muito a gente a isso. Você não pode respirar amanhã, você não vai respirar ontem, você só respira agora, meu bem. Então, É respira. verdade. E é É por isso que é tão verdade. importante a gente aprender a respirar, porque a respiração consciente traz a gente para o presente, onde a gente não Falando deixa. nisso, você acha que é possível a gente fazer um exercício de respiração simples? Por exemplo, vamos dizer que alguém que vai assistir esse vídeo nunca fez yoga, nunca teve contato. Que tipo de respiração ela pode fazer, por exemplo, nessa situação que você comentou de manhã? Acordei, fiz lá, bocejei, me estiquei com os gatinhos lá, e daí eu vou fazer a respiração. Olha, Ed, tem muitos pranayamas que são bons. Tem Uhum. vários pranayamas que são bons para determinadas atitudes, né? Então, por exemplo, de manhã cedo, normalmente a gente está mais sonolento, então a gente quer acordar, a gente quer, né, trazer mais vitalidade. Então, você pode fazer um pranayama um pouco mais vigoroso, né? Que é aquele Tá, respiração do fogo, que a gente chama, né? Que é tá. onde a gente faz o movimento do fole. Então, a gente faz. Ah, aquele que parece que vai sair caquinha do nariz. Isso, chama esse Kapalabhati, né? Essa respiração é uma respiração chamada do cérebro brilhante, porque depois que a gente termina, existe uma grande hiperventilação no cérebro. A gente fica Ah, né? O cérebro fica muito ativo, muito tá, claro, assim, parece que a gente tá. despertou mesmo, né? E quanto Quando a tempo gente vai, isso? Não, não, não depende. tem. Você pode começar fazendo duas séries de 10, Duas três séries de séries de 10. 10, né? Por exemplo, à noite, tem gente que tem dificuldade para dormir. Então, o que a gente faz? Respiração para acalmar, para baixar. Tá. Então, o que a gente faz? Uma respiração cuja exalação tem o dobro da inspiração. Então, por exemplo, você respira em 1, 2, 3, exala em 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sempre 3 e 6, 4 e 8, 5 e 10. Porque aí Tá. você abaixa, entendeu? Legal Então isso. tem muita coisa, muita técnica. Cada Sim, técnica tem um objetivo para ser feito. Todas sim. as respirações são purificadoras. Além do mais, quando a gente respira direito, a gente faz uma espécie de, bastante aspas, tá?
Tá, musculação nos tá, pulmões, no tá, diafragma, que é esse músculo que separa os pulmões do resto dos órgãos internos. tá. Então, assim, todas as vezes que você se percebe ansioso, preocupado, a tua respiração vai mudar. Você nem percebe, mas a Sim, tua sim, respiração muda, né? sim. Então, a respiração, quando ela está sob controle, a gente fica em paz. Tá, E vice-versa, né? Você está sim, nervoso, a respiração é mexida também. Eu sim. separei uma frase aqui de um místico do século XVII, o nome dele Tá, é Cariba Requiem. Ele escreve o seguinte: quando a respiração está sob controle, o coração fica em paz. Portanto, antes de tentar qualquer coisa, primeiro regule a sua respiração. O seu temperamento é suavizado e o seu espírito acalmado. que lindo. Então, quando a gente está muito nervoso, se você tem essa consciência, para, Sim, respira e volta para o seu centro. perfeito, Volta para o seu controle, volta para a serenidade, para depois você fazer perfeito, outras coisas. perfeito. E Isso essa é uma segunda grande. respiração que você ensinou é perfeita para esse acalmar numa situação de nervosismo, né? Super! Todo mundo fala, ai, conta até 10 antes de você fazer alguma coisa. Não, peraí, conta até 10, né? Respira, conta até 10, É, né? É uma maneira da gente acalmar também, falar, opa, sim, peraí, né? A gente tem que sim, ter discernimento no que nós vamos fazer, né? Uma das palavras em sânscrito que é muito usada, né, para a gente trazer essa consciência do que discernimento, chama viveka, essa palavra em sânscrito, né? Viveka. Viveka, né? Porque a gente tem, claro que isso tudo é estudo, tudo isso é Uhum, autoestudo, uma coisa muito legal também de se fazer, é uma dos princípios do yoga, é o autoestudo. Então, sim. quando a gente tem esse despertar desse viveka, que é o discernimento, a gente Uhum. é capaz de discernir, lógico, é discernimento, Claro. o que é real do que é fantasia da nossa cabeça, entendeu? Porque a gente está sempre nesse vai, não vai, é sim, é assado. Exatamente. O que é real para mim não é real para você. O que é Sim, real para, sei lá, às vezes você está dentro de uma situação em que você vê um monstro na tua frente e, na verdade, não é nada daquilo. Você está projetando esse monstro na sua frente. Então, sim. para, respira, observa, percebe que é, o que não é, o que é real, o que não é real, né? Nossa, Claro que isso aí, isso é muito louco, porque você está tocando num assunto que eu acho que eu tento me controlar, porque eu sou daquelas pessoas que fica falando com você mesmo, né? No banho, sabe? Toda vez que você está sozinho, você está pensando. Ou quando você quer falar com alguém, você cria a conversa. Mas isso é impossível, porque como que você vai saber o que a outra pessoa vai responder? Mas você pois é, cria, né? E você pois já é. acha, já vai lá pré-determinado de que a conversa vai ser desse jeito ou daquele. E às vezes não tem nada a ver. Aliás, a maioria das vezes não tem A nada maioria a ver. das vezes não tem nada a ver, né? É, E, na verdade, a gente cria um mundo, né? Cria expectativas, cria um sim, monte de coisa, né? sim. Expectativa é que nem paçoca, né? Ao menor, ao menor toque, ela se desfaz, tá? Aonde que você tem virgem mesmo, menina? Eu tenho casa 3 em Virgem. Menina, porque a tua comunicação é muito virginiana. Essa coisa de você trazer os seus exemplos para a realidade é muito fácil de entender. Perfeito. Ai, Ed, é que eu gosto muito de fazer analogias e eu gosto de Eu também. desenhar, entre aspas, né? Porque eu acho que isso ajuda a fixar um Sim, conceito, ajuda a fixar uma sim, ideia, né? sim, Eu sou uma pessoa muito pictórica, assim, né? Gosto de sim. desenhar. Quando eu não consigo desenhar, eu desenho com palavras, né? E eu gosto de dar risada também. Então, por isso que eu estou sempre nessas frases. Eu adorei. Repete essa de novo. A Dani que acabou de entrar não ouviu. Repete essa de novo. Que o quê? Da Eu disse que paçoca. expectativa É. é que nem paçoca. Ao É. menor toque, ela se desfaz, entendeu? Se apertou um pouquinho mais, ela desfaz. Amei essa, amei. Ai, que legal. Eu Que estava mais? falando sobre, eu estava falando sobre autoestudo, né? Quando eu estava falando de Sim, se conhecer, de se sim, perceber, sim, né? O sim. autoestudo, que se chama Swadhyaya em sânscrito,
É, na verdade, um eterno olhar para dentro de si. Como é que eu estou? Autoestudo, uma prática de yoga é um autoestudo, quando você está concentrado no que você está fazendo, né? Uhum. Então, é como se a pessoa, o mestre Iyengar, né, o criador da prática do Iyengar, ele falava que a pessoa que pratica o autoestudo é como se ela estivesse lendo o seu próprio livro o tempo todo e se atualizando sobre a sua vida, porque ela está se observando, lendo o seu livro, né? E Tá, ela está tá. ela tá revisando o próprio livro. Enquanto ela escreve, ela revisa, ela lê de novo. Então, ela está lendo a própria história da vida dela, mas ela só pode fazer isso se ela se autoestudar, se ela se Sim, observar, né? E não é para sim, se sim. observar, ficar se criticando, isso está certo, isso está errado. Não, não é isso, é observar. É o simples fato de dar um passo para trás e observar. A meditação faz muito Entender, isso. né? A Entender. meditação traz, a meditação traz a gente para esse espaço, né? De observar, sair de Uhum, trás e olhar para a pessoa que medita. É muito louco, uhum, né? uhum. Pensa, está sentado meditando, aí está passando um monte de coisa na cabeça, passando, opa, volta, volta, volta. Vamos lá, você começa a meditar de novo, a respiração e o boleto que Uhum. vai chegar, a entrega do mercado. Aí, opa, opa. O que você faz quando você está meditando? Você dá um passo para trás. E você começa a observar essa mente que tá saltando de um lado para outro. Aham, Claro que isso aí aham. também é prática, é um monte de coisa, né? Prática, sempre é prática, Não sim, é de uma hora para outra. Tem sim. muita meditação guiada, muito legal, tem aplicativo de meditação, tem É uma verdade. infinidade. Assim. A gente Hoje é em muito dia, abençoado, a gente é muito abençoado de ter essas facilidades tecnológicas. Aula de yoga, você pode abrir o YouTube, você tem aula de quem você quiser, tá lá, uhum, uhum, toda. é Então, verdade. é uma prática muito democrática. Eu acho que você não precisa de roupa, de moda, você não precisa do último tapetinho maravilhoso, você não precisa do teu Uhum. bloquinho, a não ser que você precise do bloquinho mesmo, né? Por uma questão de ajuste do corpo. Mas você não precisa do incenso, não precisa nada. Você não precisa nada. Você precisa querer praticar. Você Você precisa precisa da querer se vontade. encontrar com você, Isso, né? ter a vontade, né? Ter a vontade. Não é fácil, que tem dia que a gente fala, cara, o que eu estou fazendo aqui? Sabe? Ah, eu tá dolorido. Hoje, eu queria ter ficado dormindo. Uhum. Vou te falar que se você insistir um pouquinho mais, você percebe coisas que você não perceberia se você não parasse para olhar e para sentir o que você está sentindo. Só isso. Não fica se Não, julgando, é só sentir o sim, que você está sim. sentindo. Não, e eu ia dizer uma coisa que você mesmo disse lá no começo, que e isso eu estou falando para mim e para outras pessoas que no momento não estão praticando ou que acham que não conseguem. Tenta 5 minutos. Começa com 5 minutos. E daí você vai ver que esses 5 minutos vira 10, vira 15. Quando você vai ver, você já está mais de meia hora praticando, que é o que você Exato, falou que você faz. Às vezes o dia você só vai fazer uma vez e quando você viu a coisa já deu meia hora, não é isso? exato, exato. Que eu vou ficando à vontade onde eu estou, sabe? Sim, Eu vou me sim, encontrando. Não porque eu sou professora, eu acho que isso aí pode acontecer com qualquer sim, pessoa, qualquer praticante, concordo. ou não, Uhum, né? uhum. Mas aí eu acabo me encontrando. Eu falei, gente, era isso que eu precisava, sabe? Estou com dor nas costas, minha dor passou. Eu falei, nossa, que parece que eu assim, estou mais leve, sabe? Sim, Eu consegui parar e pensar, pelo menos 15 minutinhos, ficar aqui só comigo, sabe? sim, E perceber sim, as coisas com outro ângulo, sabe? sim. Eu te digo que eu vou, agora, a partir de agora, todos os dias de manhã, eu vou me esticar junto com Hana e Maru, que ficam na Que minha são suas cama mesmo. gatinhas? Meus gatinhos, a irmã e o irmão, a Hana e o Maru. E o Ah, Maru já puxa assim e a Hana estica os bracinhos. E pois é. eu vou olhar para eles, eu vou lembrar de você e eu vou esticar. Faça isso, Ed, faça isso. Farei, Dá aquela farei, farei. espreguiçada, você já abre bem a boca, O espreguiça, bocejar, sabe? ele na realidade, ele é muito parecido com o sorrir também, não é não? Porque a gente abre toda essa musculatura É, aqui, né? E né? aqui tem gente que trava o maxilar de tanta tensão aqui. Tem um movimento muito gostoso. Aliás, vamos fazer? Você quer fazer comigo? Vamos, passo, Então, vamos assim, lá.
Esse é um movimento muito bom para a gente fazer no final do dia, quando a gente já falou demais, quando a gente já trincou os dentes demais, sabe? Então, pega seus dedos, pode ser o dedo médio, ou pode ser o polegar também, o quanto você quiser. Traz assim, aqui abre e fecha a boca algumas vezes, e você vai identificar aqui, ó. É um buraquinho que fica na junção dos dois maxilares. Já achei. Conseguiu? Um buraquinho? Ó. Então, achei. Fica aqui um pouquinho e faz uma pressão. Tá. Você pode fazer ela circular ou simplesmente apertar aqui. Apertar, ok. Fica aqui um pouquinho. Uhum. Desfruta desse movimento, desse momento aqui. Uhum. Tem gente que só apertando aqui já dói. De tão tenso que tá. Tá doendo um pouquinho. Será que eu falei demais? Porque você deve estar tenso nessa região aqui. Uhum. Então, mais uma a Sabesp que tá me deixando tenso. Se você quiser fazer aquela rodadinha aqui, para ter certeza que você tem o ponto certo. Se você está rodando, gira para o outro lado, faz um pouquinho mais. Pode abrir até a boca, dá vontade de abrir a boca, soltar o maxilar, né? Agora para um pouquinho, faz mais uma pressão e solta. Para mim, essa manobra é automática, assim, na hora. Parece que está tudo solto. Sabe? É muito bom. Isso a gente pode fazer toda noite. Tem outra que é muito boa também, que você leva o teu dedo, qualquer um, nesse ponto aqui. Tá, do terceiro olho. Terceiro olho, Aina Chakra, né? Que nos conecta com a nossa intuição, com a nossa visão, além da visão mundana. Pode fechar um pouquinho os olhos e mantém a mesma atitude. Ou você pressiona, ou você faz um pequeno círculo aqui. E fica um pouquinho. O ideal é ficar 1 minutinho, mas se a gente ficar mais tempo, vão achar que congelaram nossa imagem. Então, a gente solta. Gente, quem estiver assistindo depois, aproveitem para fazer o exercício junto, né? Pois é. Então, assim, essas são apenas algumas manobras que a gente consegue fazer para soltar, né? Para soltar tensões, para se conectar. São toques simples, a gente esquece de se colocar, né? Colocar as mãos, apertar o nosso próprio corpo, às vezes a gente esquece de fazer automassagem. Isso é uma coisa muito boa também, né? Tem a ver com yoga também, porque tem a ver com autoconhecimento, tem a ver com, sem dúvida, né? Com se perceber. Outra coisa que eu lembrei agora, Ed, na astrologia védica, olha que legal. A palavra yoga, ela simboliza uma conjunção. Olha que coisa linda. Sabia? Quando você fala que tem dois planetas que estão em yoga, eles estão conjuntos. Então, quando a gente fala de conjunção, é junção, né? Conjunto, e a prática do yoga é exatamente isso. A gente consegue conectar, a gente sincroniza o nosso tempo com o tempo do universo, né? Como se a gente estivesse acertando os relógios. Que lindo isso! Que lindo! Como se a gente estivesse acertando os ponteiros do relógio. Então, a gente tem muita gente que fala que yoga é união do corpo com o espírito, tem gente que fala que é unir o corpo e a mente, unir a respiração, é a união do eu com o universo. Para mim, eu prefiro dizer que a prática do yoga é uma união de quem eu sou, né, com quem eu sempre fui. É uma consciência maior, assim, eu acho que é um pouco filosófico. O eu superior, né? O eu superior. Porque a gente, tudo que tem no nosso corpo tem no universo. E tudo que tem no universo tem no nosso corpo também. Só que a gente se esquece disso, aí a gente se separa, né? Aí começa o julgamento, começa o gosto, não gosto, aqui eu não tô, aqui eu não tô. Então, quando a gente pratica, né, de uma certa regularidade, não é só a prática física, mas a prática devocional, mantras, de respiração e todas as outras que a gente pode agregar nessas práticas para dizer que isso é yoga, é uma maneira da gente se perceber que nós somos um só, nós somos um só. Eu estou aqui, você está aí,
A minha irmã mora em Londres, ela está lá, mas somos todos, só que a gente está separado fisicamente, né? Distância, a distância física. Mas somos todos, nós somos parte desse universinho também, Sim, né? E a sim. astrologia fala exatamente isso. O que acontece no céu, acontece Acontece aqui. na Terra, exatamente. Acontece no macrocosmo, acontece no No microcosmo, microcosmo, é verdade. né? Ai, Então, muito legal, Sil. Amei, 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 amei. Olha, a gente tá 1 hora falando, você acredita? caramba, se deixar eu fico Não falando mais que o parece, homem da não Copa, né? parece, né? Nossa, muito legal, eu adorei. Com certeza você virá mais vezes falar pra gente Ai, que nos bom, eu te ensinar. agradeço. Que bom, adorei também. Nós temos É, perguntas aí? Ninguém fez uma não, pergunta? não, o pessoal só fez comentários, ninguém fez perguntas, não. O povo está É, tímido. é, a Gi falou que quer uma foto eu me esticando com os 3 gatos, com os 2 gatos. E eu falei que vai ser impossível, porque se eu me esticar, como que eu vou tirar a foto? Coloca no tripé, bobo. Mas olha, assim, demais, eu já te admirava do pouco tempo que a gente se encontrou naquele dia e agora mais ainda. Muito Ai, que obrigado bom. de coração. Que E bom, você já vai voltar, que eu sei, agora em março. Sim. Né? Março é março, eu acho, né? Mas com certeza vamos voltar a falar de yoga, porque eu acho que tem muita coisa que a gente pode ensinar e usar de modelo. Foi muito legal. Talvez você voltar para dar uns exercícios, uma só de exercícios mesmo, vários exercícios que as Sim. pessoas possam usar. Eu acho que vamos ver se o pessoal quiser, a gente faz uma live dessa. Foi A demais. gente disponibiliza, né? Quem quiser Sim, fazer, eu acho que é legal também. sim, Eu acho que é legal se colocar à disposição para fazer alguma coisa, para sim, experimentar alguma coisa, né? sim, sim, sim. Então, para Ai, finalizar, Ed, obrigado. Por para favor, analise. finalizar, eu queria só convidar você a fechar um pouquinho os seus olhos. E quem A está todos, vamos assistindo a lá. gente, se Uhum, você quiser, só um pouquinho, só para se perceber um uhum. pouquinho, diante de tudo que a gente já conversou aqui, do que a gente trouxe na noite de hoje. Simplesmente para e percebe a sua respiração. Simplesmente percebe o fluxo do ar que passa pelas suas narinas. Observa como o seu corpo ele se expande na inspiração e como ele se contrai na exalação. Só faz isso, só percebe. Na próxima vez que você inspirar, deixa mais ar entrar no seu corpo, expandir mais um pouquinho. E exala bem devagar. E abre os olhos devagar. Ai, lembrei Essa das minhas aulas. meditação